Olá, meu nome é Cipriano Santos da Silva. Estou aqui para falar sobre sociologia, mais especificamente, três conteúdos específicos: Estado e governo, sistemas de governo, organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, eleições e partido político. Bem, iniciando nossa conversa, é importante nós definirmos o que é Estado. Bom, Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, ela tem que estar dentro de um limite territorial, né? E existem alguns elementos que constituem o Estado, a formação desse Estado. Sem um Estado, sem um povo, por exemplo, não há Estado. Se não tem pessoas, não há Estado. Mesmo que duas pessoas, três pessoas, como algumas regiões que vivem poucas pessoas, mas é só uma forma exemplificativa, mas precisa ter pessoas para ter o Estado. Bom, enfim, além disso, esse Estado ele é constituído de poder, do próprio território, propriamente dito, de um governo e de leis, que precisa ter leis para organizar esse Estado, para que todos possam conviver de forma pacífica, de forma harmônica no Estado. Bom, para o nosso sociólogo Max Weber, ele define também o Estado, O Estado, para ele, é um monopólio de uso legítimo da força, isto é, dentro de determinados limites territoriais. Nenhum outro grupo ou instituição, além do Estado, tem o poder de obrigar, cobrar, taxar e punir. Então, nenhum outro poder, nenhuma outra instituição tem o poder de fazer isso, de obrigar, cobrar, taxar e punir. Punir, por exemplo, pessoas que infringem as leis, prende a pessoa, tiram sua liberdade, coloca em cárcere. Bom, o Estado também tem o poder de cobrar, de taxar, como pedágio, impostos, IPTU, IPVA, enfim, isso é o papel do Estado, além disso, o papel do Estado ele é um prestador de serviços. O Estado é uma entidade política que exerce poder soberano dentro de um determinado território. E esse poder soberano é geralmente aceito como legítimo pelas pessoas que o submetem, no caso, a democracia. São os cidadãos, eles reconhecem esse poder do Estado. Bom, o Estado ele é constituído por um conjunto de instituições permanentes que organiza e controla o funcionamento da sociedade, Então, o que são esses conjuntos de instituições? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, o executivo são chefes de governo, por exemplo, o presidente, chefe do Estado-Maior, que é o presidente, que é o presidente da República, no caso do Brasil, que é um país presidencialista. No caso dos estados, temos os governadores, e nos municípios, os prefeitos, correto? Esse é o papel do Poder Executivo. Bem, o Poder Legislativo, no Poder Legislativo temos diversos cargos, por exemplo, deputados federais, senadores, Congresso Nacional, ele é compreendido entre o Senado e a Câmara de Deputados, deputados federais. Temos também os deputados estaduais dos estados, e os nossos
vereadores. Bom, todos eles têm um papel de fazer leis, fazer as leis e fiscalizar. Fiscalizar toda a estrutura do Executivo. Bom, enfim. E, por fim, temos também, entre os três poderes, o Legislativo. O Judiciário. Bem, o Judiciário ele é formado pelos nossos juízes, pelos nossos desembargadores, nossos ministros, né? Eles, na verdade, são chamados de ministros, mas por uma questão de status, né? Porque, na verdade, são juízes. Nossos ministros do STF, nossos ministros do STJ, então, são chamados de ministros. Bom, enfim. A diferença entre Estado e governo. Qual a diferença entre Estado e governo? Bom, governo é um grupo de pessoas que governa, dirige, administra o Estado, né? Portanto, a principal diferença entre os dois é que o governo é um órgão que faz parte do Estado, cumprindo as funções de gerir os mais diversos serviços públicos e executar as leis. Enfim, de um modo geral, governos têm um caráter transitório. Por quê? Porque eles ficam nos seus cargos 4 anos. No caso de presidente, governador, deputados, senadores ficam 8 anos, né, no cargo. Mas, enfim, isso aqui no Brasil, tá? Então, cada país, cada estado, né, tem a sua forma política de governar. Bom, de um modo geral, o governo tem um caráter transitório, né? Isso se verifica sobretudo nas democracias, onde a alternância do poder, foi o que eu disse. Na democracia brasileira, por exemplo, o grupo político que ocupa o governo pode ser substituído de 4 em 4 anos. Bom, enfim. E a diferença entre Estado e nação? Nação é um grupo de pessoas que mantém unidas por laços sociais, que criam uma espécie de identificação entre elas. Uma nação pode ser definida como sendo um grupo que possui uma personalidade própria, unido por interesses comuns e traços sociais. Bom, é isso. Vamos falar agora de sistemas de governo. Temos vários sistemas de governo, né, no mundo e, primeiramente, podemos dizer que o sistema de governo nada mais é do que uma organização de um Estado e as formas como seus líderes são escolhidos. Então, é a organização do Estado e a forma como eles são escolhidos. Enfim, no Brasil, por exemplo, temos o presidencialismo, né? É o presidente que ele é escolhido de 4 em 4 anos, podendo ser reeleito, né? Apenas uma reeleição, né? De 4 em 4 anos. Bom, temos também um semipresidencialismo, né? Por sua vez, né, que o presidente exerce o poder executivo com algumas prerrogativas divididas com o primeiro-ministro. Então, tem o presidente e o primeiro-ministro. Então, esse poder ele é dividido, né, entre o presidente e o primeiro-ministro. Isso acontece, por exemplo, em Portugal, correto? Em Portugal temos aí o semipresidencialismo. Bom, temos o parlamentarismo. Parlamentarismo, né, nas repúblicas parlamentares, a relação do presidente se inverte. Ou seja, nelas, o supremo mandatário não é o presidente, mas o primeiro-ministro, chefe dos poderes executivo e legislativo. Enfim, essa é a regra do parlamentarismo, né? Bom, em algumas delas, o presidente pode acumular algum poder de decisão ou pode ter pouco poder ou ser apenas uma figura meramente representativa, né? Como acontece, por exemplo, na Índia. Bom, enfim, passando para outra forma de governo, temos a monarquia, né? Monarquia que é representada por
reis e rainha, né? A monarquia é um sistema de governo em que o poder é exercido por um rei, rainha, príncipe, regente ou qualquer outro portador de um título nobiliárquico, tá certo? Então, recentemente tivemos a morte da nossa rainha Elizabeth no Reino Unido e o príncipe Charles, hoje não é mais príncipe, assumiu o poder no Reino Unido, né? Então hoje é o rei Charles. Então isso é a monarquia absoluta. Só que eu só exemplifiquei porque não existe também a monarquia constitucional, né? Que é o caso lá do Reino Unido, porque não, o rei na monarquia absoluta ele manda, tá certo? E na monarquia constitucional não só o rei manda, mas, né, existe um sistema de governança que todos, né, o primeiro-ministro atua também para governando aquele estado, né? Bom, existe hoje, por exemplo, 28 governados pelo sistema monarquia constitucional. Entre os mais conhecidos destaca o Reino Unido, Holanda, Espanha e Japão, né? Nessas nações, o monarca tem poderes limitados, cabendo ao primeiro-ministro a maior parte das decisões, exercício do poder executivo e legislativo. Perfeito? Bom, enfim, esse é a monarquia relativa, vamos dizer assim, constitucional. Bom, temos a ditadura. O Brasil já teve fase de ditadura, né? Final da década de 60 até meados de 80, até o começo de 80. Então, ditadura, ela não tem um limite. Por quê? Porque aquele poder é suprimido pelos militares, por exemplo, né? E eles governam o Estado, governam aquele país por tempo indeterminado. Bom, ditadura é um sistema de governo dos países em que o poder se concentra nas mãos de um chefe de Estado, não eleito pelo povo. Então, pode ser qualquer pessoa, ele pode tomar lá o poder e ficar por anos, séculos, décadas, séculos, enfim. Um governo ditatorial pode ser civil, geralmente baseado em um sistema de partido único, ou militar, em que o governo é exercido por juntas compostas por membros das Forças Armadas. Tá certo? No primeiro grupo estão países como Cuba, Coreia do Norte, China, né? Enfim, esses são alguns exemplos. Bom, vamos falar de outra forma de governo, teocracia, né? Outra forma de governo ditatorial é a teocracia, cuja característica principal é a fusão dos princípios religiosos, as leis e a própria governança. Então, essa fusão, né, do regime religioso, né? Existe apenas 3 países, né, que é o Irã, o Afeganistão e o Vaticano. Esse último, que é da igreja, o Vaticano é considerado um país, né? Então, essa fusão aí, a fusão religiosa, né, com a governança. Lá no Vaticano, por exemplo, é o Papa que manda. Então, o Vaticano é considerado, sim, é um país, tá certo? Bom, temos também Estado unitário. Nessa forma de governos que vimos, exclui a possibilidade de subdivisões governamentais, como a instituição de câmaras legislativas e o pacto federativo, né? Isso não acontece em um país considerado como um Estado unitário, que se caracteriza pela concentração de todas as decisões em um líder. Via de resto, o sistema é transitório, tipo de países em crise, né? Países que têm guerra civil, geralmente na África. Perfeito? Bom, vamos falar agora de organização dos poderes, né? Temos, como foi dito, 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o executivo, como eu já havia dito, ele faz parte da governança do país, do estado ou
do município: presidente, governador e prefeito. Então, eles administram essa estrutura organizacional de cada ente, tá certo? Então, o Poder Executivo é responsável pela administração do Estado, né? Seu nome deriva da ideia de execução de leis, pois os órgãos desse poder que deverão colocar em prática o que é determinado pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo também, eu já comentei, né? Tem um papel de legislar. Se fala muito se o Poder Judiciário legisla, não é verdade? O STF, principalmente, legisla? Sim, o STF também legisla, mas isso é uma questão à parte que podemos falar, bater um papo, né, com mais tempo. Então, não temos muito tempo, não vamos entrar nessa esfera. Bom, enfim, o Poder Legislativo ele tem um papel de legislar, criar, modificar, anular leis que regem o país. Além disso, cabe o Poder Legislativo fiscalizar o Executivo quanto ao cumprimento dessas leis, né? Bom, e o Judiciário é responsável por interpretar as leis e julgar casos concretos. Perfeito? Esse é o papel do Judiciário. Bom, vamos lá. Para finalizar, definir o que é poder, né? Vamos definir o que é poder? Todo poder emana do povo? Em um país democrático? Sim. Poder é uma palavra originária do latim e tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas remetem à capacidade de fazer algo, de empreender algo. Com o passar do tempo, poder passou também a significar capacidade de impor, de mandar, de submeter os outros à própria vontade. Por que eu estou falando isso? Porque num partido político, seus entes, que é formado por é um grupo social formado por pessoas, qual a finalidade dos nossos políticos tem de ocupar um cargo público? Essa pergunta que eu faço. É por poder? Para ficar no poder? Ou por simplesmente querer ajudar o povo? Reflitam. Reflitam. Bom, então o partido político, né, é um grupo organizado, formado por pessoas voluntárias para a participação numa sociedade, para ocupar o poder. Tá certo? Bom, e essas pessoas, para entrar no poder, elas precisam receber votos do povo, receber voto do cidadão. O cidadão, no sistema pro direito, o cidadão é votar e poder ser votado. É o considerado cidadão pro direito, né? Mas pense, porque o voto é muito importante e as pessoas utilizam o voto por diversas formas, vendem o voto para essas pessoas por interesse ou por qualquer outra circunstância. Então, o voto é muito importante e nele se coloca essas pessoas no poder. Tá? Encerro aqui minha explanação. Obrigado a todos. Até mais.